paz seja convosco, amém? Digam todos graças a Deus. Boa noite ao pessoal que nos assiste pela live, todas as famílias, irmãos, amigos, de perto, de longe, tanto do estado do Pará quanto outros estados, municípios, que nos dão a honra de acompanhar esse culto. E queremos louvar a Deus. Tivemos a primeira celebração às 7h30 da manhã. Hoje já estamos na segunda celebração das 18 horas. E eu tenho certeza que Deus abençoará de uma forma tremenda a sua vida, sua casa e sua família. Diga glória a Deus. Mas aí bem do teu lado tem um milagre perto de você. Eu gostaria que você olhasse para esta pessoa e declarasse uma palavra de vitória para ela. Declare uma palavra de bênção sobre a vida desta pessoa. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmãos? É uma honra, é um privilégio, é maravilhoso nós estarmos aqui adorando, celebrando o Senhor da nossa vida. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Amém? Tem alguém que gostaria de dar um testemunho, gostaria de compartilhar alguma bênção que você recebeu? Nós queremos ouvir, né? Tudo bem? Amém? Graças a Deus. Então vamos para a palavra. Amém? Vamos para a palavra. Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Queremos saudar a todos os visitantes presentes, os convidados das células. Amém? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a eles. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe tremendamente cada um de vocês. Tá bom? Mateus capítulo 7. Versículo 24. Amém? Vamos ver aqui pela tela, 24, 25, 26 e 27. Diga glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre. Coloca mais. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Amém. Pode sentar, Deus abençoe você. A vida que Deus nos concede, o tempo que Deus nos concede vivermos aqui na terra, todo dia é um aprendizado, é uma escola, é uma universidade. Então, cabe a cada um estar atento, observar e, através das lições vividas,
a gente procurar aperfeiçoar, né? Mas nós também aprendemos, nós observamos agora que o manual, o maior manual e o mais perfeito é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem a resposta e ela tem o ensinamento para tudo na sua vida. Para cada detalhe da nossa vida, a Bíblia tem, né? Agora, o que é que nós vamos, hoje à noite, nós vamos compartilhar com você? Começa por cada um e chega na família. Você observa que Jesus, que o Senhor aqui, na sua palavra, ele dá exemplo de duas casas. Uma que foi construída na rocha, né? E a outra que foi construído na areia. Tá certo? E nós vamos aprender com essas duas casas. É muito importante, porque nós temos observado muitas casas caindo, muitas casas sendo destruídas. Essas casas referidas pode ser eu, pode você, pode ser a nossa família, né? Então Deus está falando de uma forma para cada pessoa, mas ele também se direciona para a família. E aí nós vamos observar e vamos aprender o que é que ele está querendo dizer, o que é que ele está querendo falar, né? E você sabe, é igualmente uma pessoa jovem que ela não tem experiência da vida. Mas essa pessoa jovem, se ela começar a conversar com os mais idosos, pessoas que já tiveram bastante experiência, pessoas vividas, o que é que vai acontecer? Você vai aprender muito. Através da vida delas, elas vão trazer lições, aprendizado, e através desses aprendizados, o que é que vai acontecer? Você vai abençoar a sua caminhada dia após dia e também você vai se livrar de muitas coisas. Mas nem todo mundo gosta de ouvir uma pessoa mais idosa. Nem todo mundo gosta de gastar tempo conversando com quem é mais idoso, quem tem mais experiência. Os jovens, principalmente, a gente não generaliza, porque também a gente sabe que tem muitas pessoas que são inteligentes, né? Eu, pelo menos, ainda já muito jovem, eu sempre gostava de estar no meio dos mais velhos, procurando escutá-los. E fui aprendendo muito cedo as coisas. E isso foi muito bom para a minha jornada, para a minha caminhada do dia a dia. E Jesus, então, ele traz uma lição nesta noite maravilhosa para cada um de nós. Diga glória a Deus. E ele fala aqui dessa tempestade, né? O versículo 25 diz que fala das chuvas, fala dos rios, os ventos, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que é que Deus está querendo falar? O que é que Jesus está querendo falar? Jesus está falando que esses rios, essa chuva, é as lutas do dia a dia, né, que nós enfrentamos, os desafios, as crises, as dificuldades que cada um enfrenta, que as famílias elas enfrentam, né? E o objetivo principal em meio a toda essa turbulência, tudo que nós vivemos no dia a dia, o objetivo principal do inimigo é se aproveitar de tudo isso. Muitas vezes ele está no meio dessa turbulência. Muitas vezes, sem a gente perceber, no meio de uma tempestade na sua vida, talvez
essa tempestade, ela pode ser diversificada de tantas coisas que vão acontecendo, né? Para tentar nos atingir, para tentar ferir. Você observa que a família, por exemplo, que quando ela é atingida, ela atinge o Estado, ela atinge as escolas, né? Ela às vezes mexe até na igreja, porque as famílias são afetadas. Então as famílias, elas são muito importantes na sociedade onde nós vivemos. Você não tem noção do quanto a sua família ela é importante para a sociedade, do estado, do município, do bairro onde você vive. É muito importante. Então, se a sua família ela tem um bom alicerce, né? Ela tem uma construção bem planejada, evidentemente que essa família ela vai produzir para o Estado, para os municípios, para as repartições, vai produzir muita coisa boa, né? Assim como a casa que é construída na areia, uma família que é construída sem estrutura, ela é o inverso de uma família que é construída sobre a rocha. A família que é construída sobre a rocha, ela vem trazendo muitas coisas boas, visão diferente, né? Ensinamento diferente, uma cultura diferente. Já aquela outra que não tem uma construção muito boa, ela já traz também um referencial não muito bom. E isso que a gente vai ver esse diferencial. E Jesus está mostrando isso, né? Jesus está mostrando isso bem claro para cada um de nós. As estratégias que em meio a esse vendaval que a gente observa acontecendo todos os dias, qual é a astúcia? Qual é a astúcia do inimigo? Qual é a arma? Onde é que ele vem se infiltrando, pastor? Ele vem se infiltrando através do sexo, através das bebidas, né? Do consumismo, do ativismo, a falta de tempo. E aí o inimigo usa tudo isso para lançar, né, as dificuldades, os problemas que a gente começa a ver, e isso tem levado muitas pessoas à destruição, muitas famílias sendo destruídas, muito. Quantos e quantos filhos, quantas e quantas pessoas muitas vezes a gente percebe que tem se lamentado, que tem muitas vezes compartilhado, a gente como pastor a gente sabe disso, compartilhados tantas coisas que aconteceram na vida da pessoa, que se a pessoa não tiver uma estrutura firmada, numa construção muito boa, a vida para ela praticamente acabou, né? A vida para ela praticamente acabou. Porque em meio, dependendo do problema que aconteceu, o que ela está enfrentando, ela pode entrar numa depressão, ela pode entrar numa falta de credibilidade muito grande contra a sua própria pessoa, achar que para ela já não existe mais nenhuma saída, né? Que não tem mais nenhuma solução. E isso aí, irmão, é um prato muito recheado que o inimigo da nossa vida ele usa todos os dias justamente para levar cada pessoa ou cada família para um abismo muito profundo sem saída. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos entender o que é que Deus, o que é que o Senhor Jesus está nos ensinando, o que é que está mostrando. Aqui eu mostrei os objetivos de tudo aquilo que o inimigo tem lançado, né? No dia a dia que acontece. E evidentemente que Deus, ao criar o homem, ao criar a humanidade, ele ensinou o que era certo e o que era errado, mas também ele deixou que cada um pudesse fazer a sua escolha.
Mas ele deixou o homem, quando ele criou o homem, ele não criou o homem de qualquer jeito. Ele não criou a mulher de qualquer jeito. Ele criou o homem e a mulher dentro dos padrões, sua imagem, né? Sua semelhança. Amém? Então Deus não criou nenhum de nós sem sabedoria, sem entendimento, sem saber discernir o que é certo ou o que é errado, sem saber o que é bom para a sua vida ou o que não é. Não, pelo contrário. Quando Deus ele nos criou com muita sabedoria, nos dando entendimento. E pastor, e como é que eu posso enxergar as coisas? Quando você se deixa, né? Quando você se deixa ser construído, ou quando você está firmado nessa rocha que é chamado Jesus, porque essa rocha que a Bíblia fala aí é Jesus. Esse alicerce aí é o Senhor Jesus. Então, quando você tem um alicerce, por isso que eu digo assim, um princípio faz um diferencial na nossa sociedade que nós vivemos. Faz. Porque no mundo que você vive, tudo que você imagina tem. Tem coisas boas, tem coisas que a gente se diverte, tem coisas agradáveis. Você pega a sua televisão lá, você faz a escolha, né? Tem programa de todos os jeitos. Tem filmes de todos os jeitos. A escolha é sua, né? A decisão é de cada um. Agora, nós precisamos ter o entendimento que quando Deus ele nos criou, ele colocou esse espírito no homem e na mulher para que ele pudesse ver o diferencial. Para que ele pudesse sempre escolher o que seja aprazível para ele, o que seja bom, o que seja algo que vai trazer para ele a felicidade, a paz, a alegria, que vai levar ele para o caminho sempre certo, que ele vai encontrar e realizar tudo aquilo que Deus faz ele sonhar, né? Mas nem sempre é isso que acontece, nem sempre. Às vezes você tem um projeto tão lindo, tão bonito, mas se você não tem uma boa construção, se você não tem um alicerce, se você não reconhece isso, os seus projetos eles acabam nunca acontecendo. E Jesus ele vem falando assim algo muito maravilhoso e importante para a nossa vida. Isso é maravilhoso, né? As tempestades, essas tempestades muitas vezes são provações, como eu falei, tentações, lutas, e através disso aí também vem junto os laços. Aqueles laços muito sutil que quando você tenta perceber, você muitas vezes já está enlaçado, né? Já está envolvido com tantas coisas terríveis que para desfazer o laço, só se você for procurar a rocha, se você for procurar Jesus, viu? Porque o mal, você não combate com o mal. O mal nunca a gente vai vencer com o mal. A Bíblia nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Você está enfrentando a luta, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga glória a Deus. Você está enfrentando dificuldade, Ele é o pão vivo que veio do céu. Você está enfrentando luta que você não consegue achar nenhuma saída, a Bíblia diz que Ele é um rio, é uma rocha inesgotável, é uma fonte inesgotável. Que quanto mais você vai lá nele para matar, para te saciar, Ele sempre vai ter o melhor para te dar. Sempre Ele vai ter o melhor para dar para você, para te servir, né? Para saciar você, para não deixar você insaciável. Jesus, Ele é o oposto do mundo, irmãos. O mundo, tudo aquilo que Ele te oferece, você vê uma coisa, às vezes o cara sai, ele passa a noite na orgia, ele passa a noite, né, fazendo tudo que ele imagina que ele gostaria, beber e dançar, e tudo que você imaginar. Só que quando chega de manhã,
apesar dele passar uma noite toda, ele pode pegar o dinheiro todo que ele levou, 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quanto, e gastar aquela noite toda com seus prazeres. Só que quando chega de manhã, ele continua insaciável. Ele continua insaciável, querendo ainda muito mais. E por que é assim, pastor? Porque quem atua lá é o inimigo da nossa vida. Não é Jesus que está lá agindo, não, é o contrário. Quem está atuando lá é o inimigo. E colocando esses desejos insaciáveis, que muitas vezes as pessoas vão e se tornam dependentes de tudo aquilo que muitas vezes é onde ele entrou ou onde ele está exercendo, tentando satisfazer a sua vontade. E aí é uma situação que muitas vezes ele cai no abismo e às vezes ele fica sem saída. A única saída será quando ele for refletir e dizer, poxa, mas alguém, às vezes Deus usa alguém, um irmão, uma pessoa, um amigo, para chegar e mostrar para aquela pessoa o que está acontecendo com ela, né? Mas a Bíblia está dizendo que entre esses vendavais, tudo isso que a Bíblia está mostrando aqui, são as armadas muito sutis do inimigo. São os espíritos perturbadores, os espíritos que atuam para enganar, para destruir. Está entendendo? Para destruir as famílias. Quantas famílias já passaram pelo divórcio, já foram destruídos, pais para um lado, né? Filhos já se tornaram órfãos tão cedo, vivendo momentos tão difíceis. Por quê, pastor? Porque infelizmente aquela família, aquele relacionamento, aquela pessoa, infelizmente ela foi construída no alicerce em cima de uma areia, sem fundamento, sem uma direção, sem nenhuma qualidade. E aí a Bíblia diz que quando vem essas tempestades, quando vem esses problemas, quando essas lutas, elas surgem, aí a Bíblia diz que quando a água e o vento batem naquela casa, não fica nada, derruba, vai levando tudo, né? Porque infelizmente ela foi construída em cima de uma rocha, em cima de uma areia. Muito diferente de quando nós estamos alicerçados numa rocha. Observe que uma família é construída em um alicerce bom, onde os pais, eles procuram, eles lutam pela sua família, né? Pelos seus filhos, cuidado no relacionamento, os princípios fundamentais. Observem que a convivência de hoje, a criação de hoje, a construção de uma família hoje é muito diferente dos seus avós, lá atrás, lá no início, né? Lá no início alguém conseguia casar, às vezes sem dar um beijo na pretendente. E para nós, isso era terrível. Quando eu comecei a namorar, eu disse, não, mas isso não pode. Como é que eu vou namorar com uma moça e aí eu só tenho que olhar para a pequena de longe, né? Então a cabeça, ela foi mudando, né? Isso aí foi mudando, essa construção foi mudando, ao ponto que se tornou uma coisa banal, né? Que o casamento já não é tão importante como era antes. Naquela época, Deus o livre se o seu filho mexesse com uma moça, tirasse a virgindade, meu irmão tinha que casar. E não quer nem saber se tu vai casar. Mexeu, vai casar. Hoje, infelizmente, isso foi... As pessoas falam, não, isso acabou, passou. Pois é. Mas aí a gente está vendo uma realidade. Estamos vendo a realidade das casas, das famílias construídas em cima de areia. Famílias, infelizmente, têm sofrido. E aí, o que é que acontece, pastor? O cuidado dos pais tiveram que dobrar, aumentar.
né? Tem a sua filha, tem o seu filho, você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você é responsável por essa família. Você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável por essa senhora que você vive com ela hoje, ou com essa moça que você foi lá e tirou da casa. Você é responsável por ela. Nós precisamos entender isso. Quando eu entendo isso, eu passo a viver um princípio. E um princípio que não é uma lógica, é um princípio que tem fundamento, constituída pela palavra de Deus, ó. Construído aqui pelo livro sagrado. E aí é por isso que Jesus está mostrando que a casa que foi construída na rocha, ela permanece intacta. É uma casa vitoriosa, é uma casa feliz, é uma casa onde os demônios, os espíritos perturbadores, não têm poder para tocar e para derrubar. Por quê, pastor? Porque ela está alicerçada na pessoa de Jesus. Jesus é o comandante dessa casa. Jesus é o comandante dessa família. O casal vive bem. Tem exemplo para os filhos. Tem exemplo para as famílias, para os vizinhos. Tem exemplo na sociedade, irmãos. Entendeu? Tem exemplo na sociedade. E aí, evidentemente, que a sua colheita não será diferente. Se você vive bem, se você está dentro de um projeto, se você entende o que Jesus está falando nessa noite, não vai ser diferente da vida dos seus filhos. Eles vão viver bem, eles vão, sabe, desfrutar também do melhor, que é uma promessa de Deus. É um compromisso que Deus tem com cada um de nós. É um compromisso que Deus tem com cada um de nós. Então, é maravilhoso o que Jesus está falando aqui. A Bíblia fala aqui no versículo 24, ele fala assim: o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele está falando de um homem prudente, de um homem inteligente, de um homem sábio, uma mulher sábia. Você está entendendo? Que não vai entregar a sua vida para qualquer coisa. Você está entendendo? Meu irmão, a gente vê tanta coisa terrível, sabe, triste. Pessoas que vivem, andam para cima e para baixo, parece que não tem direção. Pessoas que não têm mais felicidade dentro da sua alma, dentro da sua vida. Por quê, pastor? Porque foram pessoas imprudentes. Pessoas que deixaram de entender. Às vezes esqueceram até o ensinamento. Hoje de manhã eu estava falando assim, às vezes o filho fica chateado com o pai, quando o pai repreende, né? Quando o pai chama a atenção, não, você não vai. Você não vai. Mas papai, você não vai, eu não quero que você vá. Por que será? Porque ele já viu algo que o moço ou a moça não está vendo, mas ele já enxergou antes. Às vezes a moça fica chateada com a mãe, com o pai, às vezes ela até foge, mente. Mente para escapar. Porque a colega, a amiga veio e fez a cabeça dela. O imprudente. O imprudente, ele veio e fez o quê, pastor? Ele fez a mente. E aí o diabo entra nessa imprudência. Ele maquia, né? Tem uma coisa assim, aí ele triplica aquela mentira. Ao ponto da moça enganar o pai e a mãe, sai. Quando é mais tarde, vem a colheita terrível e triste. Não atingiu só aquela pessoa, atingiu a família. A tristeza, ela veio e alcançou toda a família. Esse não é o projeto de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Nem para a minha vida, nem para a sua vida. O homem prudente, ele tem muito cuidado. A Bíblia está falando aqui que ele é aquele homem que ele é sólido, né? Ele está falando de um fundamento sólido. Ele não vai conhecer uma menina, e tal, conhecer amanhã já quer casar. Ei, isso aí não é de um homem sábio. Calma. Né?
A gente tem observado muito isso hoje, irmãos. Conhece uma moça hoje, ou a moça conhece o rapaz hoje, daqui 10 dias, 2 meses, já quer casar. O que é isso? Quantos anos a gente tem casado, pai? 30 aí? 36 anos, 37 por aí. Ainda estou conhecendo ela. Ela ainda está conhecendo aqui o rapazão. De vez em quando ela me dá uma... Olha, não era assim que você era quando a gente namorava. Você tem uma ideia. Né? Porque naquele aval daqueles dias, tudo é mel. Né, Anderson? Tudo é mel, meu patrão. Tudo é maravilha. É preciso. O homem prudente, ele tem um entendimento daquilo que Deus dá para ele. Quando ele vê muita pressa, ele tem que ter cuidado. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai dobrar o joelho dele. Não, peraí que eu vou orar. Ah, tu vai orar? É melhor a gente orar. Você não quer orar também? Não, eu quero ficar logo contigo. Sai de ré, Satanás. Vai para lá. Né? Mas hoje, o Senhor está nos revelando coisas tremendas. Coisas maravilhosas. Diga glória a Deus. Você tem uma geração que está aí. Diga glória a Deus. A sua geração, a promessa para ela. Olha só. A promessa de Deus para a geração sua, seu filho, seus netos, bisnetos, até a tua 4ª geração, é que eles vão viver melhor do que você, se eles estiverem firmados nessa rocha. Se eles estiverem firmes nessa rocha, eles vão viver melhor do que você. Preste atenção. Melhor do que você. Agora, se não tiver... Olha para cá. Alguma vez você viu seu pai chorar por você? Às vezes te dando conselho, ele chorou por você moça, por você rapaz, porque ele não queria. Eu não quero isso para você. Eu quero dessa forma para você. Mãe, né? Pastor, por que acontece isso? Porque eles amam. Eles nos amam. Quando foi para me casar com a minha esposa, meus pais separaram. Eu não lembro como foi que eles separaram. Eu era muito pequeno. Então me tornei órfão de pai, de separação de pai e mãe, bem cedo. Vivi um tempo com a minha mãe. Depois ela ficou difícil para me manter, estudo, aquela coisa. Aí fui morar com meu pai. Né? Quando eu estava com a minha mãe, tinha muita saudade do meu pai. Porque todo final de semana ele estava lá. Comigo, brincando comigo, me agradando. E aí ele ia e eu ficava com saudade. Quando eu fui morar com meu pai, vivia morrendo de saudade da minha mãe. Porque ele já tinha outra mulher. Né? E ela não me dava o que a minha mãe dava. Então, o que eu estou falando para você aqui, eu tenho um respaldo de vivência. Por isso que divórcio, Deus não aprova divórcio. Divórcio, a única aprovação do divórcio é se houver adultério. Está liberado os dois. Foi o fulano, está liberado, a esposa está liberada. Pastor, mas é obrigado? Não é que seja obrigado. É que o casamento, ele tem que ser feito em cima da rocha. Essa rocha se chama Jesus. Tem que ser em cima disso. Você vê que um lar, quando há separação num lar, quem mais sofre são os filhos. Quem mais sofre são os filhos. Parece que a casa
acontece exatamente como nós lemos aí. O vendaval bateu naquela casa em cima da areia, veio destruição de todos os lados, desestrutura. Eu agradeço muito ao meu Deus por tudo que eu passei. Eu queria ter uma foto para mostrar a vocês a casa que eu morei no interior, construída de barro. A lajota lá era aquele barro que se batia, né? Era a lajota, que com o tempo a gente ia varrendo e ficava aqueles buracos. Aí você tinha que ter cuidado, porque senão você... Aí papai ia de novo, tirava o barro e amolecia, tapava lá e batia que era para ele consolidar. Mas Deus fez eu atravessar um Jordão para me conhecer uma mulher tão linda e para me construir uma família na rocha chamada Jesus. Primeiro foi a minha vida. Diga glória a Deus. Primeiro foi o quê? A minha vida. Tudo começa com cada um de nós. Começa com cada um, né? E aí depois vem a unidade. E essa unidade, por isso que eu sempre digo, a primeira decisão mais importante na nossa vida, qual é, pastor? É quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. A primeira decisão mais importante. A segunda é quando você vai escolher alguém para casar. Porque, segundo a palavra, é a segunda escolha que tem que ser para o resto da sua vida. E aí nós precisamos entender que o homem prudente é aquele que ele não só constrói a casa dele, mas primeiro ele procura se construir numa rocha. Entendeu? Ele procura estar dentro da vontade de Deus. Porque qualquer dúvida, qualquer problema que ele sofrer, ou ele ou a mulher, ele não foi construído em qualquer lugar. Ele é uma pessoa sólida. Ele tem resistência. Deus faz dele uma coluna. Quando vêm os vendavais, os problemas, ele estar ali sólido para combater, né? Para resistir o mal. E com a bênção que Deus derrama sobre a vida dele, o mal não o destrói. Ele vence. Pode fazer o que... Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é o quê? Por que você não é atingido? Porque você foi construído nessa rocha, Jesus. É Ele que é a tua rocha, é Ele que é a tua luz, é Ele que é a tua alegria, é Ele que é a tua vitória, é Ele que abre as portas, é Ele que te direciona, é Ele que te prospera. Diga glória a Deus, diga aleluia. Surgem os problemas, pastor? Claro que surge. Qual é a casa, qual é a família que não tem os problemas? Mas quando os problemas chegar, entenda, nós não fomos construídos em cima de areia. Olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo e diga, olha, nós não fomos construídos em cima de areia. O nosso relacionamento, a nossa casa, a nossa família, ela foi construída em cima de uma rocha chamada Jesus de Nazaré. O que nós estamos enfrentando, esse mal vai ter que sair agora. Essa perturbação não tem lugar nem na sua vida, nem na minha, e nem na vida dos nossos filhos. Tem que bater em retirada. Aqui na nossa casa não é o lugar dele. O Senhor, Ele habita no nosso meio. O Senhor está aqui na nossa casa. O Senhor é o Senhor dos nossos projetos. Quando você entende isso e que você vive isso, não tem como dar errado para uma família. Tudo dá certo. Dá certo no seu casamento. Estão enfrentando dificuldade na vida financeira. Há restrições. Poxa, já faz um tempo que a gente não come uma carnezinha, só farofa de ovo. Mas se eles estão na rocha, eles estão sorrindo um para o outro. Eles estão sorrindo um para o outro.
É farofa é farofa com arroz. Ah, estou enjoado, então vai com café. É café, bora tomar chibé. Mas a alegria é a mesma. Você sabe o que acontece? Jesus, ele está observando tudo. Ele está observando. Aí a hora que ele chega para realizar o que ele realizou naquele casamento lá. Quando os noivos, no melhor da festa, acaba o melhor vinho, Jesus, ele entra em ação. Aonde surgiu um grande problema, ele entra em ação para trazer a maior vitória que aquele casal precisa. E aí ele manda encher as talhas de águas, e o que acontece? Ele pega aquelas talhas de águas, ele vai lá e dá uma ordem para aquelas águas que elas virem o melhor vinho. E aí ele pega, chama o rapaz, o moço, o garçom, vai lá e serve lá para o mestre de sala, o chefe lá, diz para ele experimentar o vinho. E quando o mestre de sala, ele experimenta o vinho, ele toma, como é que pode, rapaz? Que decisão sábia você tomou? O inverso de todos os outros noivos. Deixasse para servir o melhor vinho para a parte final da festa. É porque o que é que Deus está falando? É que com Jesus, ainda que a gente atravesse os momentos difíceis, ainda que a gente vá enfrentando as lutas, mas com Ele, sempre Ele vai trazer o melhor para nós. Tem um tempo da luta, mas vai chegar um tempo de fartura. Vai chegar um momento de prosperidade. Vai chegar um momento que você vai escolher o que você quer comer. Ele é o nosso provedor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus da tua salvação. É Ele que coloca o melhor, a melhor essência para dentro do teu relacionamento. Quem sabe você já ouviu a tua mulher falar para ti, olha, rapaz, eu acho que eu não te amo não. Aí você fica triste, né? Não fique triste não. Eu disse, não, eu sei que não é você que está falando. Eu sei que não é você. Quem está no nosso casamento é o Senhor. Ele vai tirar o que está tentando azedar o nosso relacionamento. E Ele vai trazer a essência como Ele colocou desde o início. Ninguém precisa tomar decisões precipitadas. Ninguém. Você precisa confiar. Você precisa crer que com Jesus você pode todas as coisas. Sem Ele, você não é nada. Sem Ele, a sua família não consegue nada. Mas com Ele, a sua família sempre será uma família vitoriosa. Com luta, você vai enfrentar a luta, você vai vencer a luta. Irmãos, já atravessei isso com a minha família. Atravessei. Já teve momento de eu não ter um dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Mas ela nunca disse que eu era feio. Ela nunca me abandonou. Pelo contrário. Você sabe o que ela fazia? Ela entrava para o quarto e ia me ajudar em oração. Ia clamar a Deus para que Deus trouxesse a solução. Dentro de pouco tempo, Deus abriu os portais. Desfazia as trancas de ferro. Os portais de bronze eram desfeitos. Porque Deus entra em ação. Então você não precisa se desesperar. Seja na sua vida pessoal, seja na sua casa, seja na sua família. Não se desespere. Continue crendo. Continue confiando. Continue na certeza que o melhor de Deus cada dia vai chegar na sua casa. Cada dia você vai passar a viver. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Você crê na vitória? Diga aleluia. Glória a Deus. Ele é a pedra fundamental para a sua vida. É a pedra fundamental para o seu corpo físico. É a pedra fundamental para a sua profissão. Ele é a pedra fundamental para a sua vida financeira.
Ele é a pedra fundamental em todas as áreas da sua vida. Esteja certo disso. Nunca deixe de crer, nunca deixe de confiar. Acredite sempre. Manter uma família de pé é o segredo. É o segredo da vitória. Às vezes as pessoas chegam assim, os casais chegam assim, falam, vamos embora. Eu vou viver melhor do que eu estou vivendo. Você não sabe da luta que você vai enfrentar. Você está entendendo? Uma família estruturada. Por isso que eu sempre estou falando aqui, chamando a atenção dos pais. Não abra mão dos seus filhos. Onde é que seus filhos estão? Estão trabalhando? Glória a Deus. Mas se não estão aqui, estão em casa, você já está correndo um risco. Família, nós mantemos o princípio aqui, olha. Ouvindo, orando junto, aprendendo mais, para que mais tarde você não possa chorar. Para manter firme a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos netos e todo o progresso pela frente. Nós precisamos ter o entendimento. No versículo 24, o homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê, irmão? Coloca o versículo 24 aí, Paulo. Está lá, está aí, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Prudente, que edificou o quê? Sua casa sobre a rocha. Diga aleluia. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. Não adianta você conhecer toda a Bíblia. Não adianta você conhecer versículos tão fortes que às vezes você lê e você chora. Pratique ele. Viva ele. Viva ele. Que isso aí é a resposta do teu dia a dia. Você olha para cá. Olha para cá, irmão. A gente, preste atenção. Todos nós, se nós não tivermos cuidado, o inimigo é muito sutil para arranjar coisas para tirar a tua atenção de Deus. Olha para cá. Para tirar o quê, pastor? A nossa atenção de Deus. Tudo isso Deus me ensinou. Quando eu estava no auge das minhas empresas, ganhando dinheiro, sabe qual era o melhor segredo para mim estar no auge? Era no altar. Eu tinha que estar no altar. Eu tinha que estar fazendo as coisas para Deus. Por quê? Eu estava ganhando muito dinheiro. Surgiu muitos amigos. Muitas coisas vinham para cima da gente. Vinha ação de todas as formas. Para quê, pastor? Para te tirar da presença de Deus, da direção certa. Nós temos que ter cuidado. O inimigo é muito sutil. Você saiu da prostituição, ele não consegue mais te derrubar, ele vai lutar para achar uma forma para te derrubar. Você venceu a bebida, não consegue mais, ele não vai parar para ir, ele vai lutar de todas as formas. Por isso que a Bíblia diz, orem, mas também seja vigilantes. Vigie. Vigia. Para quê, pastor? Para que a tua casa, para que a tua vida, para que a tua empresa, para que os teus negócios, para que a tua vida profissional, ela continue sendo vitoriosa e abençoada. Mas só será se estiver na rocha. Se você começa a empolgar, você começa a querer ser o bacana, rápido você vai perecer. Rápido. Nós precisamos ter muito cuidado. O segredo para o bem-estar é a harmonia, o equilíbrio entre nós. Né? Você vê que a família, olha como é que é uma família bonita, né?
A princípio, só os pais estão labutando, estão lutando todo dia, lutam com toda a sua força para manter aquela casa, para manter os filhos nas escolas, lutam com toda a sua força para manter o filho numa faculdade até ele formar. Essa estrutura não pode parar por aí. Quando os filhos crescem, se formam, começam a ganhar dinheiro, começam a exercer a sua profissão, a sua formação. Se ela está na rocha, o que acontece? Bom, mamãe, agora a senhora vai deixar isso aqui comigo, isso aqui comigo. É hora da senhora respirar. Papai, é hora do senhor respirar. Fique tranquilo. Eu vou pagar isso, eu vou fazer isso. Nós vamos juntar aqui. O supermercado não é só a senhora que faz mais, não. Não é só o senhor, não, papai. Família, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura. O que vai acontecer, pastor? Resultado de multiplicação. Vitórias em cima de vitórias. Quem está entendendo? Alegria em cima de alegria. Satisfação em cima de satisfação. Porque a unidade, Jesus está presente. Jesus está dirigindo. Jesus está operando, realizando o melhor. Quem está entendendo, querido? Pois é. O diabo diz que a palavra de Deus nos ensina e fala que o diabo veio matar, roubar e o quê? Destruir. Tudo que o Senhor está falando para nós, que é Ele que constrói, Ele que te dá a sabedoria, Ele que abre as portas, Ele que, sabe, te dá a sabedoria, te dá um entendimento, discernimento. Luta por você todos os dias. O diabo é o contrário. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é sutil. Quantas pessoas já foram destruídas? Quantas pessoas já tentaram até tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele chegou lá e falou as mentiras dele. Não vai dar certo mais para ti. Tu não vai conseguir. É mentira. É a mentira dele. Aí, você vai mais na frente de Jesus, o Senhor fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que é a força da minha vida. Aquele que é a força da minha casa. É a força da minha vida. Não deu certo aqui? Levanta a tua cabeça, meu irmão. Continua caminhando. Tenha certeza, convicção que você não está só. Coloca Jesus na tua vida, entrega a tua vida para Deus, entrega o teu projeto. Senhor, eu fiz isso, me perdoa, limpa o meu coração, desfaz toda essa tolice minha. Me ajuda, meu Pai, nessa caminhada. Senhor, não deixe eu perecer. Sabe o que é que vai acontecer? Ele vai vir na sua vida, vai mudar a tua história, vai restituir tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você. E daqui a alguns dias, aqueles que estavam torcendo e que estavam já aplaudindo pela sua derrota, sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai te colocar diante deles. E eles vão ter que celebrar junto com você a sua vitória. A sua vitória. Fique de pé. Fique de pé.